Fala pessoal, vamos começar na aula de hoje, falar sobre layouts em CSS, mas nós vamos dividir a aula sobre layouts em algumas aulas para não ficar muito extenso o conteúdo dos vídeos. A primeira aula que nós vamos começar deste ciclo sobre layout em CSS é com a aula de posicionamento de elementos em CSS, certo? Então, para começar agora, sem muita demora, sem muita delonga, nós vamos falar sobre blocos de construção. Lembrando sempre que eu utilizo esse livro aqui do Duckett, que é um livro excelente, que muitas referências eu pego daqui para poder aí ter uma didática um pouquinho melhor para vocês aí que estão aprendendo nesse curso de programação para a internet 1. Ok? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o CSS trata cada elemento HTML como se estivesse em uma caixa própria, certo? E essa caixa será uma caixa de nível de bloco ou uma caixa em linha, como nós já havíamos visto anteriormente. Por exemplo, parágrafos, as divs, títulos são elementos de bloco, enquanto uma imagem, o span, é um elemento em linha. Certo? Lembrando sempre que elementos de nível de bloco, preste bem atenção, iniciam uma nova linha. Então nós temos aqui um título, que é este H1 aqui. Nós temos um parágrafo, que é o outro elemento de bloco, ou de nível de bloco, para deixar o título bem completo. Temos aqui o L, e se vocês podem ver, nós temos aqui a imagem, que é um elemento em linha, e aí elementos em linha fluem em torno do texto adjacente. Olha bem essa frase, fluem em torno do texto adjacente. Outro conceito muito importante para nós vermos são elementos containers. E olha que diz muito legal o livro aqui, ó. Se um elemento de nível de bloco estiver dentro de outro elemento de nível de bloco, a caixa externa, olha, a caixa que fica por fora, é conhecida como elemento container ou elemento pai. Então a gente pode agrupar, por exemplo, vários elementos divs um dentro do outro, como nós podemos estar fazendo em diversos sites. Nós podemos colocar, por exemplo, um P dentro de um div. Aqui nós temos um P dentro de um div. Aqui nós temos um div com um H1 e um table dentro, certo? Aqui faltou um. Formando, então, este resultado aqui. Eu coloquei estas bordas bem destacadas, vou dar um zoom aqui para vocês verem, estas bordas bem destacadas aqui, para vocês verem, né, então, como está fluindo aqui o texto, as divisões, né, mas as bordas, na verdade, elas destacam as divs. Então, cada uma desta div aqui, ela é um container, certo? E isso é importante, é importante. Uma caixa, olha o que diz no livro, muito legal. Uma caixa pode ser aninhada dentro de vários outros elementos de nível de bloco. O elemento container é sempre o pai direto. O pai direto, se eu tiver 50 divs uma dentro da outra, a 49ª div é pai da 50ª div, certo? Então, o elemento container é sempre o pai direto desse elemento, certo? Então, para controlar então a posição dos elementos, nós possuímos 5 estratégias, que é o fluxo normal, o fluxo relativo, o fluxo absoluto, o posicionamento fixo e elementos flutuantes. Elementos flutuantes nós vamos ver no próximo vídeo. Neste nós vamos nos fixar em normal, relativo, absoluto e fixo. Ok? Então já vamos botar a mão na massa, deixando essas nossas aulas aí bem mais dinâmicas. E eu já vou criar aqui então um new file, já vou salvar como index.html. Vou trabalhar com CSS dentro da mesma página aqui, certo? Mas sempre aconselhando vocês a fazerem o CSS em outro arquivo, na verdade não em outra página, em outro arquivo. Perfeito? E vamos lá, já salvei aqui a HTML e vou fazer bem simplesinho a nossa página, botando aqui um meta char7, né? Opa, dei um enterzito aqui, um meta char7. Vamos criar aqui um H1, vamos botar aqui, ó, título da página,
certo? Título da página. Vamos botar aqui. Vamos pegar o Lorem Ipsum, aquele de praxe. Vamos abrir o Lorem Ipsum. Vamos querer aí 3 parágrafos. Então lá, P1, P2, P3. Então, parágrafo 1. Parágrafo 2, já vamos pegar aqui, ó. Parágrafo 2. As motos passando aí, faz um barulhinho. Espero que o supressor de ruídos do OBS, né, não deixe este áudio aí, ruído da rua, passar aqui para a gravação. Certo? Então temos aqui, né, bem simplesinho, bem bonitinho. Podemos já botar aqui um style para fazer o CSS, certo? Já pode até botar algumas coisinhas para ficar mais bonitinho também, né? Vamos botar aqui um font family. Vamos botar um Arial bonitinho, dar uma melhoradinha, né? Um text align aí para ficar justificado. Vamos dar uma melhoradinha, né? Não vamos fazer de qualquer jeito aí só porque nós estamos focando em outra coisa. Certo? Bom, este segundo parágrafo aqui, eu vou botar uma ID nele de meu parágrafo. Uma coisa também, eu vou pegar todo mundo aqui, H1 e os 3 P's, e vou colocar dentro de uma div também, né? Então vou colocar todo mundo dentro de uma div. Essa div vai ser o container, né? Vai ser um container que vai colocar o H1 dos 3 parágrafos. Meu parágrafo, tá só aqui par. A ID dele vai ser par para que eu possa, né, formatar aqui. Então, se eu botasse, por exemplo, color red, né, só para vocês verem, tá aqui o nosso parágrafo que estamos formatando. Ok. Deixa eu diminuir aqui a janela, puxar esse cara pro lado. Olha, ele veio pro lado de cá. Não era para ter acontecido isso. Aqui. Não, eu gosto de trabalhar com coisa desse lado, de editor. Desse lado à esquerda, o código a ser exibido. Ok. Perfeito? Vamos pensar então, pessoal. Fluxos, então, né, de texto, né, o fluxo que nós podemos dar para o elemento. Nem é verdade, veja que aqui nós estamos fazendo com parágrafo, mas poderia ser aí qualquer um sem problema. O primeiro, que é de praxe sempre, é o estático, fluxo normal. Então, se eu botar position static, não vai fazer nada. Porque o position static é a posição padrão, né, do fluxo normal da página. Como os blocos, os elementos vão se comportar internamente dentro de um container, como se não tivesse sido feito nada. Ok? Então, né, só deixando claro que, por padrão, é sempre position static. Até para ficar um pouquinho melhor de nós vermos aqui, eu vou dar uma encurtadinha nos parágrafos. Eu vou botar aqui um width. Deixa eu botar aqui 600 px para ver como que ficaria. Perfeito. Assim tá show de bola. O segundo, que nós vamos ver o posicionamento relativo. Certo? O posicionamento relativo, olha só que legal. Move um elemento em relação ao local onde ele estaria no fluxo normal. Ou seja, esse parágrafo aqui, o vermelhinho, que nós estamos brincando com ele, ele vai se mexer baseado onde ele já estaria. Certo? Então, por exemplo, eu posso mover ele 10 pixels para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo. Certo? E aí eu vou especificar aqui com outro atributo a posição em que ele deveria ficar. Certo? Então vamos botar na prática aqui para ver. Eu vou botar relativo. Veja que só em botar isso aqui não muda nada na posição dos meus textos. E eu defino, bom, em relação ao topo, eu quero que ele ande 10 pixels para baixo. Olha só, veja que ele se deslocou, mas os demais elementos do meu container e da página seguem o fluxo normal, como se nada tivesse sido feito. Se eu botar aqui 40 px, ó, ele vai baixando. Por quê? Porque ele faz com que os elementos dentro do container
sigam o mesmo fluxo. A posição dele se varia, ok? Mas ele segue tal qual. Eu posso botar tipo bottom também, né? Que aí eu defino o deslocamento a partir de baixo, né? Então seria tipo top vai descendo, bottom vai subindo, então 10px, olha, vai subindo. Será que aceita negativo? Será que aceita negativo? Acho que aceita. Então veja que bottom menos 10px em bottom, né? Então se eu botar aqui, ó, menos 10px em bottom, equivale a chegar no top e botar 10px, né? Mesma coisa. E tem também left e right, que aí é o deslocamento horizontal. Olha só. Então eu posso pegar o meu item e sair andando com ele para onde eu quiser, sem alterar a posição dos demais elementos dentro do meu container. Certo? Então, esses outros elementos aqui, para eles, tanto faz se esse cara está caminhando para lá, para cá, foi lá na venda, voltou, não tem problema. Eles seguem no mesmo lugar. E a posição, né, os valores aqui, só destacando, é com base na posição original não, né, rapaz? Original. 0px, 0, tá no mesmo lugar. A mesma coisa se eu deixasse static aqui. Static não aceita essas mudanças, ó. E aí se eu boto relativo, olha só. E aí eu posso começar a andar para lá e para cá, e para cá e para colar, 100px, né? E por aí vai. Certo? Vamos para o próximo posicionamento. O próximo que nós vamos ver é o absoluto. Absoluto. Nem sei como falar isso aqui agora em inglês. Me fugiu da memória. Mas eu vou pegar aqui, vou pegar esse parágrafo aqui, o par, certo? E vou tirar todas as estilizações dele. Vamos deixar comentadinho aqui, certo? Vamos fazer esse parágrafo voltar aqui, né, à originalidade, né? Vamos deixar ele normalzinho. E vamos começar a brincar com o H1. Certo? Então, vamos brincar só um pouquinho com um relative, só para vocês, né, fixarem, né? Top 10px. Ó, ele vai descendo. Se eu botar aqui 1000px, ele vai lá para baixo, certo? E aqui todo mundo age como se o H1 seguisse lá em cima, mas não segue mais. Certo? Ok. Além do relative, existe então o absolute. E o absolute, então, eu vou botar aqui top 0. O que acontece? Primeira coisa que acontece, os outros elementos, esses elementos, vão fazer de conta que quem está posicionado com o absolute não existe mais. Então, os outros elementos, olha só, do container, fazem de conta que aquele elemento não existe. Então, eles fazem de conta, é como se o... Fazem de conta, não, na verdade, eles consideram, né? Os P's, vamos dizer, todos os parágrafos, que o H1 não está mais no fluxo normal. Ele foi removido do fluxo normal. Então, quando eu botei absolute, veja que se eu boto static, ó, ele está no fluxo normal. Quando eu boto absolute, ó, os parágrafos consideram que eles não estão mais no fluxo normal. Então, todavia e entretanto, a posição agora não é mais relativa à posição original que ele estaria, mas sim baseado no container. Então, se eu pegar, por exemplo, essa div aqui, eu vou botar uma bordinha na div, que é o container, né, que está abraçando, que está colocando dentro os H1s, P's, certo? Eu vou botar uma borda aqui, ó, border, né, solid black 2px. Ó, o que acontece? Se eu botar aqui right 0px, ele se vai para a direita. Ele colou tudo que pôde para a direita, baseado no elemento pi. Vamos botar aqui 10px. Vamos botar aqui 100px. Ó, ele vai agindo baseado no nesta div aqui, né? Na verdade, nesta div aqui que está abraçando os H1s e os P's. E a posicionamento é o mesmo, right? Eu posso botar aqui top para descer ele um pouco, então top 10px, top 10px,
Opa! Não, tá certo, 10, 100 px. Ó, posso botar aqui título da página. Aí eu posso botar aqui, ó, título. Aí eu deixo mais legal, aí, né? Aí vai me permitindo aí estilizar o elemento, né? Vamos botar aqui gray. Ó, ele vai andando aí conforme eu for mandando, baseado na div que abraça ele. Esse posicionamento top e right é baseado no elemento pi. E o próximo, né, e último estilo de posicionamento que nós podemos fazer é o fixed. O fixed, aí então, ele é baseado não no elemento pi, mas sim na janela do navegador. Antes eu vou deixar o absoluto e vou pegar e vou aumentar pra caramba aqui o número de parágrafos. Certo? Vamos botar bastante parágrafo. Olha aí, botar bastante parágrafo. Então veja que quando eu rolo a janela, olha lá que o título fica lá em cima, ó, tá vendo? Porque estamos no anterior, que era o absoluto. Agora eu vou botar o fixed. E veja só, eu vou botar na posição 10 e left 10 px. Ele é bem semelhante ao absolute. A diferença é que ele é fixo em relação à janela. Então eu vou rolando, olha lá, e o título se mantém. Ah, mas está tapando o parágrafo. Bom, mas aí, gurizada, a gente chega aqui no div e bota um padding top aqui de 100 px, ó, que nem a gente viu. Ó, olha aí, ó. Quando ele tá lá em cima, botou 100 px, acho até que ficou muito, né? Vamos botar 50 px, ó. Olha aí, ó. Então eu posso botar aqui, ó. Imagina só que legal, ó. Site do Juan. Né? Poderia... Olha só que legal. Olha só que legal. Poderia aqui, ó, criar dentro dessa div um H2, talvez. Lá embaixo, lá. Vamos botar lá embaixo. Na verdade, o lugar, quando a gente já está trabalhando com esses posicionamentos, já não vão portando muito, mas olha só. Clique aqui e saiba mais. Criei um H2 aqui, tá vendo? Clica aqui e saiba mais. O H2 também vou botar, olha só, vamos fazer uma coisa bem legal aqui, ó. H2, eu coloco position fixed bottom. Vamos botar aqui 10, vamos botar 0 px, right 0 px. Olha só. Clique aqui e saiba mais. Até do right aqui podemos botar aqui uns 10 px, porque não ficou legal, né? Vamos botar aqui 15 px. Olha só. E aí nós poderíamos estilizar, diminuir o tamanho da fonte. Vamos botar aqui um font size 12 px. Aí aqui podia ser um link e tal. Então, pessoal, uma janelinha, nós podíamos botar uma div ali, fazer uma estrutura bem legal para aparecer um pop-up para a pessoa, enfim. Então, estes são os elementos de posicionamento, né? Posicionamento de elementos em CSS, certo? Por fim, né? Veja que o site do Juan que está na frente era provavelmente o que eu gostaria que acontecesse, mas eu poderia, por exemplo, querer que ele aparecesse atrás do texto, por algum motivo, qualquer que fosse. Então eu tenho uma propriedade chamada zIndex, que quanto maior, mais para frente ele fica, quanto menor, mais para trás ele fica. Então, por exemplo, se eu pegar no parágrafo aqui e botar um zIndex 10, e chegar no H1 aqui e botar um zIndex, sei lá, menos 1, ou seja, né, 10 é muito menor que menos 1, veja que quando eu rolo, o texto fica à frente aqui do Juan, do site do Juan. Eu não consigo nem selecionar mais, porque ele foi até para trás da div, certo? Então, olha só como ele fica neste caso aqui. Até vou botar aqui um background color. Vou botar aqui pink. Ó, ele vai passando por trás dos parágrafos. Se eu tiro o zIndex, deixo no fluxo normal, aí ele vai passando na frente dos parágrafos. Certo, pessoal? Então,
esta foi a aula sobre, né, posicionamento de elementos em CSS. Lembre-se, nós temos o static, que é o fluxo normal, o relativo, que ele vai se mexer baseado onde ele estava, porém, todos os outros elementos vão considerar o fluxo normal, como se aquele elemento seguisse no mesmo lugar. Nós temos os absolute, que vai definir a posição baseado no container dele, do pai dele, e os elementos vão parar de enxergar ele na posição normal, os outros elementos vão ignorar o posicionamento dele e vão se deslocar para lá. E o fixed, que é o fixo, que também os elementos vão ignorar que ele esteja no fluxo normal, né? Vão fazer de conta que ele não estaria no fluxo normal. E o posicionamento dele vai ser dado baseado na janela do navegador. Então o absolute é baseado no elemento pai e o fixed baseado na janela do navegador. Certo? Então tá, pessoal. Fica esperto aí, na próxima aula nós vamos ver aí elementos flutuantes. Forte abraço.